Um aquecimento básico, né, que você tem que tipo ter pronto, né, antes de um ensaio, antes de um trabalho, você fazer, lógico, agora eu faria mais lento, né, mas isso já me dá uma dimensão de como eu tô, certo? Então eu levei aí 2 minutos para fazer isso, né? Tô prestes a entrar no ensaio, prestes a entrar no trabalho. Não tenho meia hora para aquecer, não tenho hora. Isso eu acho que ninguém tem, né, hoje em dia. E a gente tem que condicionar o nosso corpo a responder mais rápido. Então eu faço a ligadura, que é o básico, e depois eu já pulo para as notas separadas, né? Para as escalas. Interessante que uma coisa que eu sempre ouvi, né, de você frasear as coisas, e uma coisa que eu sempre falo, penso para mim mesmo, falo para os meus alunos, um exercício tem que soar como música. Porque se ele não tem prazer naquilo, ele pode ter, né, um objetivo bem focado na questão técnica, por exemplo, Clark, por exemplo, né, até nas orientações lá, ele é pensar como esse dedo, né, sem ter nenhum tipo de expressão, mas mesmo assim, você tem que, eu acho que quando você domina aquilo, para aquilo começar a ter graça, você tem que começar com um pouco de música. Então, as escalas não são diferentes, né? E essa questão da articulação, então eu penso no ligado sempre, né? E aí, no caso, essa interrupção dessa coluna de ar, esse corte, aí sim se dá as mãos separadas. Mas eu sempre penso na fluidez e no começo onde eu quero chegar e voltar, no caso, né? Como se fosse. Então você pensa no fraseado, mas é um fraseado que advém do ligado. Quando você, eu penso assim, quando você não pensa no ligado, você corre o risco, né, de suas notas ficarem pobres, né? Talvez não muito curtas, mas elas ficam pobres. Então quando você tem um ligado, você só, né, o staccato na verdade, a tradução é separado. Ou seja, aquele ponto em cima, aquela cunha, aí sim, é um martelato, outra coisa. Mas é apenas separado, ele está pedindo para você separar. Então eu estudo muito o legato, muito. Porque o legato me dá uma fluidez, o legato ele me aquece mais rápido também, quando eu tenho algum compromisso. Eu faço 2 escalas, já sinto como é que tá e tal, depois eu posso, dali se eu quiser encurtar a nota, é uma questão ínfima, pequena, né? Mas se eu não consigo fazer o legato ou o tenuto, aí realmente é problema. Se eu não consigo fazer a ligadura, então por ordem de prioridade. Primeiro vem a ligadura, o legato, depois o separado, né? O mais separado, tá? Que aí já é o estilo, né? Então, para mim, basicamente, é o que eu faço, né? Eu tenho que falar nos ensaios da Banda Sinfônica do Estado. Eu tinha basicamente um estudo de arpejos, né? De arpejos. Às vezes eu tocava com o Claude Gordon, ou Systematic Approach, fazia do, sol, mi, do, sol, mi. Aí, mas não ficava 4 tempos cada nota, é uma coisa muito mais andada, né? Para chegar no pedal, já subir, né? Porque também sempre depois você tem um ensaio de pelo menos 1 hora e meia até o primeiro intervalo. E isso quando eu estava assim, muito tempo sem tocar, às vezes no final de semana, eu queria então ver como é que colocar aqui. Depois eu fazia os ligaduras e o staccato, mas isso, se levasse 15 minutos é muita coisa. Não. E é um big do aquecimento, para mim eu acho um big do aquecimento. As flexibilidades também alternava, né? Fazer as flexibilidades do ar, mas pô, aí, né?
ali para ir limpando, né? Tirar aquela sujeira e tal, fazer a letra. Então você vai, mas sempre tem a nota ligada e sempre tem a flexibilidade. E para depois você partir para ela separada. Quando você não faz nessa ordem, né? Eu acho que fica meio perigoso. Tá certo? Então eu creio que o aquecimento é para você aquecer, não é para você exercitar no aquecimento. Se você passar um aquecimento que passa aí de 10 minutos, né, ele já é um estudo. Então você está gastando, né? Então como é que eu falo muito dos meus alunos também, e ouvi isso de professores também, ouvi do Nair Simões, ouvi do Schluter, ouvi de muita gente que trabalha com alta performance, né? Que não tem tempo para ficar pensando, né? O próprio Reginaldo também, que meu primeiro professor, o segundo primeiro foi mais o Roberto Farias, e mais o Reginaldo como trompete mais efetivo, ele trabalhava muito com evento, né? E eu ficava olhando para ele assim, que às vezes chegava, a gente ia para algum lugar, eu chegava em cima da hora, ele pegava o trompete e pum, saía tocando, e falava, quem consegue isso? Então, é a cabeça da gente, né? E por aqui fora quero registrar, mais o Roberto também, quando tocava o trompete, mais o Roberto Farias, os casamentos lá na igreja do Valonga, ele vai lembrar disso. Saímos do ensaio, estava regendo 2 horas de ensaio, e eu chegava lá, ele pegava o trompete, sem aquecer, e já fazia clarinada. Então o que é aquilo? É a cabeça, né? Ele condicionou o corpo, né, a responder na hora que ele precisa. Dá o sinal que vem da mente, pum, e responde. Os músculos, eles se posicionam e vai. Não é uma coisa que você deve fazer isso, fazer isso de uma forma como lei, né? Como regra básica, não. A regra básica é você aquecer, né? Você está dando com músculos, você tem que aquecer, assim como um atleta aquece, tá certo? Mas com o tempo, ele vai respondendo mais rápido, né? Vai respondendo mais rápido e você precisa mais tempo. Mas você guarda energia para aquela coisa que você tem na sua performance, seja um ensaio, seja uma gravação, seja um concerto, por exemplo, concerto, não dá para você aquecer meia hora antes do concerto, entendeu? Sei lá, né? Cada um. E outra coisa que eu também queria falar, tudo que eu falo é o que serviu para mim, né? É a minha maneira de ver, né? Agora tem pessoas que não entendem assim e isso não funciona para elas. Então por isso que métodos funcionam para um e não funcionam para outros. Claro que funciona para um e não funciona para outros. James Stamp funciona para um e às vezes não tanto para outros. Então eu respeito, né? Por exemplo, eu não estudei muitos métodos, né? É mais o que na época do Reginaldo que ele dava, James Stamp, Claude Gordon, esses métodos de pedais, né? Mas mais que isso não, né? Não estudei o Max Rosberg, também não estudei, né? Mas a gente vive, a gente trabalha, né? Então, até estou querendo estudar agora, né? Mas eu consegui viver dessa forma e com o que eu tinha, né? E hoje eu vejo esse método de outra forma, tá certo? Então a gente tem que respeitar também muito a constituição, o corpo de cada um. E ele responde de acordo com como quer. Então a gente tem que procurar métodos e estratégias que vão servir para você, né? Lógico, tem que ter uma linha mestra, mas você vai com o tempo, você vai escolhendo aquilo que soa mais, que fica melhor para você mesmo, tá certo? Forte abraço.